Olá, pessoal! Como vão os estudos? Essa aula será de Ciências Humanas e suas tecnologias e vamos trabalhar a habilidade de identificar estratégias que promovam formas de inclusão social. Boa aula! Olá, tudo bem? Nós hoje vamos ver a competência 5 e a habilidade 25. Meu nome é Rogério Ataíde, sou professor de História e hoje nós vamos trabalhar essas questões. Vamos dar uma olhadinha aqui, olha. Eu coloquei aqui para vocês a competência de área 5. E ela diz lá, utilizar os conhecimentos históricos para compreender e valorizar os fundamentos da cidadania e da democracia, favorecendo uma atuação consciente do indivíduo na sociedade. Essa competência, ela não tem muita dúvida, não. Nós estamos falando sobre questões ligadas à cidadania, é uma preocupação do Enem, e particularmente no que diz respeito às questões de caráter social, fica ainda mais fácil, fica mais tranquilo para nós, da nossa área, falar sobre essas questões, né? Você veja, questões ligadas, por exemplo, às áreas como de matemática, também tem a preocupação, de alguma maneira, de trazer isso para a vida cotidiana. No nosso caso, particularmente, o trabalho com a vida cotidiana é muito particularmente centrado nessas questões ligadas à cidadania, tá bem? Então, nós vamos falar sobre cidadania, sobre democracia. Rapidinho, quando a gente fala de cidadania, do que se trata? Eu acho que é importante a gente lembrar algumas coisas básicas. Eu costumo comentar com os meus alunos sempre que cidadania é uma coisa boba de cidadania. Não jogue lixo no chão, não jogue lixo na rua. Aí você vai dizer, isso eu sei, que bom que você sabe. Mas isso é o quesito elementar, o mais bobo da cidadania, não jogar lixo no chão. E aí pronto, outras coisas como respeitar leis de trânsito. É claro, você tem que ter uma preocupação com o ambiente, portanto, a preocupação ligada à reciclagem do lixo, coisas como essas são ligadas ao quesito mais elementar da cidadania. Quando nós somos chamados a participar da vida política através do voto, então parece que nós nos sentimos cidadãos. Mas olha só, não é somente nesse momento, né? E eu queria então pensar com vocês que cidadania é, talvez e acima de tudo, lembrar sempre que nós estamos vivendo em sociedade. E porque vivemos em sociedade, eu não posso ter uma preocupação exclusiva comigo, né? Eu não posso me ver como um indivíduo destacado do universo social. Eu sempre tenho que me enxergar como alguém que faz parte da sociedade. E, portanto, eu tenho compromissos com o meu entorno, com as pessoas que estão ao meu lado. Eu tenho que me preocupar, sim, com a rua, me preocupar com o ambiente. Eu devo me preocupar com uma série de circunstâncias, porque eu sou um indivíduo no ambiente social e não um indivíduo destacado, tá? É por isso que quando a gente vota exercendo a cidadania, porque, é claro, não estou fazendo uma escolha apenas pessoal. Eu estou participando de uma escolha coletiva que vai interferir de forma direta nos rumos da minha cidade, do meu estado, do meu país, tá? Então, talvez a gente possa dizer que cidadania é essa percepção cotidiana de que fazemos parte da sociedade, que temos compromissos com a sociedade e que não posso, de maneira nenhuma, me ver como um indivíduo destacado dela, tá certo? Bom, então falamos de cidadania, por isso que eu dei aquele exemplo bobo de jogar lixo no chão, isso interfere, né? Jogar lixo no chão não é somente deixar a cidade suja, também saber que aquele lixo ele pode ser levado para o esgoto e aquele lixo no esgoto vai fazer o esgoto transbordar no caso de uma chuva, isso vai empestear a cidade, vai trazer prejuízo, pode levar a doenças que podem não me atingir, né? Mas eu devo me interessar sim por essas questões do coletivo, tá certo? Então falamos de cidadania, tá? E aí a competência de área 5, como a gente sempre falou, a competência é alguma coisa mais ampla. De que maneira ela vai se especificar? E aí vem a habilidade. A habilidade 25, ela fala assim, identificar estratégias que promovam formas de inclusão social. Então, a habilidade 25, ela torna-se mais específica porque ela está falando de estratégias, ou seja, de que maneira nós podemos pensar que a sociedade ou até o governo instituído cria condições para a inclusão social, entende?
Então, por exemplo, pensando em termos de sociedade, eu posso me lembrar de organizações não governamentais, né, da maneira como nós podemos nos vincular a uma associação de bairro, diversas formas de participação social que, de alguma maneira, pensem na inclusão. Tá? E, pensando no Estado, bom, a gente pode pensar em leis que, ao longo dos anos, principalmente de um tempo para cá, vêm criando condições para que essa inclusão se torne uma realidade mais presente na nossa vida. Tá bom? Então, competência 5, habilidade 25, vamos trabalhar. Olha o que eu trouxe para vocês. Eu coloquei aqui um samba, que foi samba enredo da Unido de Vila Isabel, em 1988. Eu vou até me arriscar a cantar. Ela é um samba muito bonito, que canta assim, ó. Valeu, Zumbi, o grito forte dos palmares, que correu terra, céus e mares, influenciando a abolição. Zumbi valeu, hoje a vila é Kizomba, é batuque, canto e dança, jogo e maracatu. E lá, mais para frente, diz assim, essa Kizomba é nossa Constituição, essa Kizomba é nossa Constituição. O samba é muito bonito e ele é muito apropriado. Você viu a data? É 1988. Tem duas coisas importantes que acontecem nessa data. Uma, e o texto faz referência, o texto da letra faz referência, diz da Constituição. Esta Kizomba é nossa Constituição. Né? Kizomba é festa. Então, essa festa que nós estamos agora comemorando no Carnaval, no desfile, essa festa é a nossa Constituição. Então, o poeta popular, ele muito apropriadamente falava da Constituição, que naquele ano ainda ia ser promulgada, a Constituição de 1988. Mas em 1988 também tem um dado muito importante. Foi o ano que o Brasil comemorou 100 anos do fim da escravidão. A Lei Áurea de 1888. Então, esse samba é muito interessante porque acabou juntando as duas coisas para a gente. Acabou fixando na nossa memória duas questões muito importantes. Os 100 anos do fim da escravidão e a Constituição de 1988. Vamos ver como é que essas duas coisas acabam de alguma maneira se reunindo e vão dar sentido àquilo que a gente está trabalhando hoje com a habilidade 25. Tá? Vamos então falar da Constituição? Olha, é muito importante. A Constituição de 1988, a Constituição cidadã, ela aconteceu em meios democráticos. Né? Nós vimos essa Constituição, desde o primeiro momento, surgir num ambiente democrático. Como assim? Olha, a Constituição, primeiro, ela já vem logo depois do final da ditadura militar. A ditadura acabou em 1985. Nós tivemos eleições para a Assembleia Nacional Constituinte em 86, elegemos, portanto, deputados e senadores que iam cuidar de uma nova Constituição para o Brasil. Então, já tivemos ali a participação democrática na escolha dos nossos representantes que iriam fazer o texto constitucional. A outra coisa interessante é um leque ideológico, um leque político bastante extenso. Nós tínhamos representantes da direita, representantes da esquerda, elementos do centro-direita, centro-esquerda, vários matizes políticos estavam ali representados. Outro traço importante para perceber o quanto essa Constituição ela foi criada num ambiente democrático. Outra coisa, nós passamos o ano de 87 inteiro acompanhando através da imprensa as evoluções do texto constitucional. O que os deputados e senadores estavam discutindo, quais eram as principais propostas, tendências. Passamos o ano de 87 assim e o ano de 88 também. Até que em outubro de 88 a Constituição foi promulgada. Tá? Foi promulgada e levantada como um troféu, como aparece ali na foto, pelo deputado Ulisses Guimarães, que foi uma figura de extrema importância na transição democrática e na criação do texto constitucional de 88. Você certamente sabe que, então, a Constituição de 88 ela é democrática, por essas razões que eu disse. Porque escolhemos a Assembleia Nacional Constituinte, porque essa Assembleia Constituinte ela teve um leque democrático, um leque de questões políticas e ideológicas bastante extenso. Outro dado, podemos acompanhar através da imprensa o cotidiano da Assembleia Constituinte e, finalmente, a Constituição ela se revelou mesmo democrática. Ela, inclusive, ganhou um apelido carinhoso da nação brasileira. A Constituição de 88 é chamada a cidadã. Você sabe disso. Tá? Agora, olha só, vamos ver uma coisa. Por que é que esta Constituição é chamada a cidadã? Coloquei ali, porque a Constituição de 88 é chamada de a cidadã e eu já estou encaminhando as respostas.
pela expansão dos direitos e pela atenção à diversidade do universo social brasileiro. De maneira geral, eu podia até usar uma expressão só e dizer, pela inclusão. A Constituição de 1988, ela é includente. Ela tem a preocupação de, através dessa expansão dos direitos e através também de dar atenção à diversidade do universo social brasileiro, incluir, criar as condições para que essa inclusão se estabeleça. Tá? Vamos ver algumas coisas que essa Constituição diz? Eu acho que é muito importante. Para ser bem rasteiro, Constituição Brasileira de 1988 cai frequentemente em provas. Tá? O Enem frequentemente aborda de alguma maneira a Constituição de 88. Tá? Então é bom saber. E, cara, é bom saber da Constituição de 88 porque é a sua Constituição. Então, a gente pode falar de uma coisa bastante elementar, rasteira, que é responder uma questão do Enem. Mas isso passa. Né? A questão fundamental é, isto vai acompanhar a sua vida. Então, vamos saber o que a Constituição diz. Eu fiz aqui um quadro com alguns itens importantes. Eu vou pedir ao pessoal da produção para deixar esse quadro aí fixado um tempinho, para vocês terem tempo de copiar. Eu queria muito que vocês copiassem algumas dessas questões, se pudessem, todas. Olha só o que eu disse aqui para vocês. Ó. Que diz a Constituição de 1988, entre outras coisas. Liberdade de imprensa, liberdade de expressão, liberdade de opinião, direito de ir e vir, liberdade de associação. Então, nesse primeiro quadro aí, nós temos liberdades civis. Eu podia ter dito assim de forma mais ampla. Liberdades civis. A liberdade de imprensa, ou seja, a liberdade de escrever, publicar diversas opiniões, diversas formas de pensar a realidade brasileira, a realidade internacional, falar sobre questões ligadas à literatura, quem sabe, falar sobre, sei lá, artes plásticas. A liberdade de imprensa abre um extenso leque de possibilidades da expressão através da palavra escrita. E isso hoje em dia foi, inclusive, um pouco mais expandido. A gente pode começar a pensar também na liberdade de imprensa e através da internet. Então nós temos sites, nós temos blogs, né, que podem discutir diversas temáticas e também ali se inclui a liberdade de imprensa. Tá? A liberdade de expressão, a liberdade de opinião, a gente pode dizer tem uma sensível diferença ali. A liberdade de opinião é o indivíduo poder falar daquilo que pensa com liberdade, opinar com liberdade. A liberdade de expressão é algo um pouco diferente. Você pode expressar uma ideia, expressar uma vontade através de outras manifestações. Quer ver? Vou dar um exemplo. Imagine que eu faça um discurso condenando, por exemplo, os abusos cometidos por, sei lá, a polícia. Né? Me ocorre pensar, por exemplo, um massacre que tem acontecido. Então, eu, enfurecido, me manifesto em alguma circunstância, eu posso escrever isso através de um artigo de imprensa, eu posso falar isso com pessoas, eu posso falar de minha opinião. A liberdade de expressão, eu já posso pensar em uma outra coisa, eu posso pensar que eu e outras pessoas saímos às ruas protestando contra aquele mesmo episódio. Eu posso, sei lá, me pintar de vermelho e sair para a rua e aquilo ser a expressão da minha angústia diante de um massacre, dizendo que eu estou banhado em sangue e saio pelas ruas. É uma expressão. Tá? Então nós temos liberdade de opinião, liberdade de expressão. Pessoal da produção, mantém para mim o slide. Direito de ir e vir, claro, nós temos o direito de ir para onde nós desejamos e a liberdade de associação, podemos nos associar para sindicatos, para clubes, podemos nos associar para fazer um círculo de leitura, as mais diversas possibilidades de associação. Tá? É muito importante ter isso garantido no texto constitucional. Outra coisa, mais embaixo está lá, ó, direito de greve e manutenção dos direitos trabalhistas. Os direitos trabalhistas começaram no Brasil na época do Vargas. O Vargas começa a criar direitos para os trabalhadores. A Constituição de 1934, da época do Vargas, já inclui um parágrafo 121 falando sobre leis trabalhistas, garantias para os trabalhadores. Isso foi mantido em alguns casos, adaptado em outros. A Constituição de 88 vai manter esses direitos
e expande um pouco esses direitos quando diz lá, ó, o direito de greve. O trabalhador brasileiro tem garantido o direito de fazer greve, tá? Como forma de manifestação da sua vontade, do seu protesto contra baixos salários, condições de trabalho que não são adequadas e uma série de outras circunstâncias, tá bom? Isso também é extremamente importante, é um grande avanço. Outra coisa, olha só quando nós falamos de inclusão social, direito de voto para analfabetos. Analfabetos não poderiam votar no Brasil até esse texto de 88. Agora estão incluídos. Analfabetos podem participar da vida política. Mais um passo em direção à conquista da cidadania brasileira. Tá? Outra coisa está ali do lado. Voto universal e direto para todos os cargos do Executivo e do Legislativo. Então, nós brasileiros podemos votar para prefeitos, governadores, para presidente da República, votaremos para vereadores, deputados estaduais, federais e senadores. Essas eleições são frequentes e é extremamente importante participar das eleições, porque nós poucas vezes pensamos sobre a responsabilidade do voto, o compromisso do voto, o que ele significará a longo prazo. Nós não somos cientistas políticos, nós não somos uma nação de cientistas políticos e, portanto, ocasionalmente, na época das eleições, nós temos uma reflexão breve sobre essa questão. Por isso é tão importante votar. E claro, nós estamos decidindo o destino, naquele curto espaço de 4 anos, o destino do nosso país, do nosso estado, da nossa sociedade, é extremamente importante. Tá? O voto é facultativo para maiores de 16, essa foi uma vitória da UNE, tá? Da União Nacional dos Estudantes, e então a partir dos 18 anos se torna obrigatório. Tá? Então sobre voto temos esses 3 itens aí. Tá? E, por fim, nesse slide está lá a reforma agrária. A reforma agrária é uma demanda social brasileira já antiga e, finalmente, no texto de 88, há um capítulo que fala sobre essa questão. Então, a reforma agrária no Brasil está lá no texto constitucional garantido, portanto, por lei. A única questão que foi polêmica durante muito tempo é reforma agrária, como faremos? E aí, um setor da Assembleia Constituinte conseguiu incluir naquele capítulo reforma agrária em terras improdutivas. E demorou muito tempo até que pudesse ser definido o que era terra improdutiva, para que então a reforma agrária pudesse avançar. Tá bem? Fechou? Nós fizemos esse primeiro slide com algumas informações. Tá? Tem outro. Eu vou colocar agora o outro slide para a gente ver. Ainda temos mais uma outra informação importante. Está lá, ó. Garantia de direitos para comunidades indígenas. Isso significa dizer demarcação de terras indígenas, respeito à cultura e ao idioma. Né? Então, nós temos na Constituição de 88 a inclusão, né, das diversas sociedades indígenas, culturas indígenas brasileiras, no texto constitucional, já sendo reconhecidos, portanto, como elementos que participam da sociedade brasileira. Outro avanço extremamente importante, diz lá, discriminação racial é crime inafiançável. Crime inafiançável, tá? Imprescritível e inafiançável, diz o texto constitucional. Isso é importante porque nós vivemos num país que durante muito tempo teve o preconceito quase como uma constante, tá? Então foi fundamental garantir em lei que a discriminação racial é crime inafiançável e desde então nós temos o fortalecimento das lutas contra o preconceito e contra a discriminação. Gente, muita coisa ainda é necessário ser feito, tá? Mas foi um passo significativo. E de 88 para cá, nós alcançamos ainda mais outras vitórias. Vê ali embaixo, direito da criança e do adolescente. É um texto da Constituição que é bonito, porque é bacana você ver a Constituição se preocupar com a criança e com o adolescente em sua especificidade. Tá? Ou seja, não é o cidadão, não é um personagem, sei lá, imaterial, que a gente vai chamar de cidadão, de brasileiro. Não, vamos olhar para a criança, vamos olhar para o adolescente. Do lado, vamos olhar para o idoso, vamos ver as necessidades específicas que eles possuem. Percebe, então? A Constituição de 88, ela olhou para os índios, olhou para as crianças, olhou para os adolescentes, para os idosos, expandiu, não está aí no slide, mas expandiu a licença maternidade, portanto também observou a necessidade da mulher. Nós temos na Constituição de 88 uma
enorme possibilidade de incluir, né? O analfabeto pode votar. Então, essas condições mostram que a Constituição brasileira avançou. Olha, tem mais coisas que eu não coloquei ali não, mas eu posso falar. A Constituição de 88 criou o habeas corpus. O habeas corpus diz o seguinte: no Brasil, nós só podemos ser presos nas seguintes circunstâncias: em flagrante delito, né? Pego com a boca na botija. 2, com um processo em que a pessoa ela é acusada, ela é julgada e finalmente é condenada, será presa e finalmente é presa também se com mandado de segurança for detida. Tá? É isso. E nós ainda assim podemos responder a processos em liberdade. Esse é o habeas corpus. Tá? Outra coisa também que tem na Constituição de 88 é o habeas data. Data é informação. Então nós temos a informação liberada no país. Isso significa dizer que diversas pessoas que foram, na época da ditadura militar, presos políticos, exilados, que lutaram contra a ditadura, ou parentes destes, que porventura desejarem do governo algum tipo de informação, têm o direito, né, garantido pelo texto constitucional, de recorrer junto a órgãos do governo e obter essas informações. Tá? Ou seja, a Constituição de 88, ela é includente. E é disso que fala a habilidade da gente hoje. A habilidade 25, ela está falando de inclusão social. Tá? Por isso que eu peguei lá a música, né, da Vila Isabel, que falava da Constituição, que falava da Kizomba, falava do Zumbi, né, e em 88 fazia essa dupla associação entre as condições novas que vinham se apresentando, da retomada democrática, de uma Constituição que estava à beira de estar pronta, né, e a comemoração do final da escravidão. Tá certo? Então, olha só, o que nós fizemos até agora? Falamos do texto constitucional, apontamos a Constituição de 88, a chamada cidadã, como uma Constituição que é capaz de fazer, acima de tudo isso, que a habilidade hoje quer que nós falemos, a inclusão. Tá? E ela faz isso porque ela aponta para um universo muito mais amplo de personagens da sociedade brasileira, tá? E, portanto, cria condições para que cada um deles, particularmente, acabe se vendo incluído e se vendo contemplado pelo texto constitucional. Tá bem? Vamos parar por aqui, então. Vamos fazer uma primeira questão. Tem um item que eu trouxe para vocês, o item 1. Eu vou deixar 2 minutos para leitura e avaliação dos textos que vem a seguir, depois julgamento das opções e resposta. Aí a gente volta, tá, e trabalha a questão, tá bem? Vamos lá, um tempinho para vocês.
E aí, gente? Fizeram o exercício? Vamos voltar, vamos dar uma olhadinha então como é que ele se apresentou. Olha lá, diz lá, a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Logo em seguida, a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível sujeito a pena de reclusão nos termos da lei. Esse é o texto da Constituição, 1988, o artigo 5º, né, o capítulo 1 dos direitos e deveres individuais e coletivos e o artigo 5º. Tá? Agora, olha só, a Constituição Brasileira de 88 foi conhecida como a cidadã, entre outras razões, por oferecer garantias fundamentais para o exercício da cidadania no país. Tá, a gente já viu, a gente já tinha falado disso, e esses dois trechos que nós separamos, eles falam, né, da questão do racismo, da discriminação. Tá, agora vamos ver o que dizem as opções. Considerando o texto acima e levando em conta seus conhecimentos a respeito da cidadania brasileira, é possível dizer que a Constituição de 88 é A. Excludente, na medida em que não permite, por exemplo, a manifestação de grupos radicais, vedando-lhes a livre expressão de suas ideias, não importando-se racistas ou preconceituosas. Excludente, diz a B, por não atender a todas as demandas da sociedade brasileira, deixando a descoberto da lei casos como os skinheads e dos neonazistas. Ela é includente, por favorecer todos os tipos de expressão ideológica, artística ou associativa, como são os casos dos grupos que fazem apologia à formação cidadã de milícias armadas contra o crime organizado. D. Includente na medida em que faz prevalecer a defesa das liberdades individuais, o respeito às autoridades e o Estado de Direito. E é nem excludente nem includente, talvez neutra, já que deve representar a vontade de todos os brasileiros de forma equilibrada e democrática. Olha, eu espero que você tenha acertado a resposta, tá? Porque acertando a resposta, você não só teria, né, de alguma maneira, compreendido bem o que a gente tinha falado, mas eu espero, né, você tenha compreendido também a condição de cidadão e a responsabilidade que tem com a Constituição Brasileira de 88. Olha só, a letra A, ela é interessante porque ela levanta um problema. Ela diz que, bom, você já viu que as letras A e B, elas não podem ser, porque a Constituição de 88, ela é includente, ela não é excludente. Então, A e B não são. Mas a A levanta um problema. Ela é excludente porque não permite a manifestação de grupos radicais, vedando-lhes a livre expressão de suas ideias, não importando-se racistas ou preconceituosos. Olha, a Constituição de 88, ela é includente, tudo bem, mas daí a ter liberdade para exprimir, né, com absoluta sinceridade preconceitos, ações racistas, não, vamos com calma. Tá? Letra B, diz que é excludente por não atender às demandas de skinheads e neonazistas. Não, né? São exatamente grupos como esses que agem e atentam contra as liberdades, né, que elegem alguns grupos, né, e cometem violências. Então, não se trata de fazer a exclusão e inclusão, não é essa a questão. Né? São grupos que realmente, muitas vezes, quando agem em desrespeito ao texto constitucional. A letra C diz que é includente, mas a razão da letra C, ela não pode ser aceitável, né? Porque a Constituição de 88, ela não contempla esses grupos que fazem apologia, por exemplo, da formação cidadã. Aquilo parece uma ironia, né? Formação cidadã de milícias armadas contra o crime organizado. Não, a Constituição de 88 não faz isso. A Constituição de 88 faz o que a letra D sugere. Tá? A letra D é a nossa resposta. Ela é includente na medida em que faz prevalecer a defesa das liberdades individuais, o respeito às autoridades e o Estado de Direito. Que bom, essa estava tranquila, eu acho que não teve nenhum problema. A letra E falava nem excludente nem includente, ela ficou em cima do muro, ela não quer se meter em nenhum assunto, não é essa a questão. Dizendo que vamos de maneira equilibrada, de forma equilibrada e democrática, respeitar a todos, não. A Constituição, ela toma partido, sim, ela toma partido da inclusão social, tá certo? Bom, você fez a questão, você marcou aí a letra D, ou errou, ou de repente tem dúvidas sobre alguma coisa, manda pra gente
a sua dúvida, ou então diz, comemora que acertou a questão, tá bom? E a gente comenta, tá bem? O pessoal da produção está me dizendo que tem alguma questão? Ainda não? Ainda não tem questão? Então tá bom. Vamos então passar adiante. Olha só. Bom, eu cheguei agora num ponto que vai afunilar um pouco mais a nossa argumentação. Está ali dizendo o seguinte, olha, negros e o Brasil, escravidão e o tráfico negreiro. Gente, olha só, a história do Brasil, ela pode ser contada através desse conjunto de episódios ligados à chamada diáspora africana, a diáspora negra. Nós vimos desde o século XVI traficantes de escravos trazerem para o Brasil enormes legiões de homens e mulheres que vieram para cá e vieram trabalhar aqui no Brasil nas lavouras de cana-de-açúcar, lavouras de outros artigos. Tivemos aqui no Brasil diversas, como se dizia antigamente, são os grandes ciclos da economia nacional, mas nós tivemos diversas produções que contavam com a mão de obra escrava negra. Tá? Essa mão de obra escrava veio para o Brasil desde o século XVI. No primeiro momento, essa mão de obra ela chega em menor medida e vai ficar em alguns pontos localizados na costa brasileira. Em 1500 e pouco, nós vamos encontrar mão de obra escrava em lugares como a Bahia, Pernambuco, escrava negra, Bahia, Pernambuco, alguma coisa aqui no Rio de Janeiro. Tá? A mão de obra escrava indígena, ela ainda era usada, tá? Mas por uma série de implicações que não vem ao caso nesse momento dizer, a mão de obra escrava indígena ela acaba não se consolidando. Nem a mão de obra escrava indígena, nem muito menos o tráfico de escravos indígenas no Brasil. Isso nunca acabou por se organizar. Tá? O tráfico negreiro trouxe para o Brasil ainda mais contingentes no século XVII e a mão de obra escrava começa a ocupar mais espaço no território brasileiro. Até que finalmente no século XVIII, 1700 e tanto, graças à mineração, a mão de obra escrava negra no Brasil ela é majoritária, está presente em toda a extensão da costa e já se interioriza com a mineração. Tá? Essa mão de obra chega ao Brasil através de diversas sociedades que vieram da África. Então nós temos aqui no Brasil diversas sociedades, diversas culturas africanas que vêm para o Brasil e que ao longo desses séculos acabaram criando uma série de vinculações de caráter social, cultural e que aqui se estabeleceram e criaram também vinculações no Brasil de longo prazo, tá certo? Então, o tráfico negreiro traz para o Brasil homens e mulheres que vieram trabalhar. Uma coisa que mais recentemente a historiografia vem dizendo, a gente costumava sempre explicar que o tráfico existiu pela necessidade da mão de obra no Brasil. Olha, precisamos expandir a lavoura da cana-de-açúcar, precisamos cultivar mais tabaco, precisamos ocupar áreas para a produção do algodão, do cacau mais tarde ainda do café, precisamos de mão de obra, tragam os negros africanos para trabalhar aqui como escravos, certo? Então, o tráfico negreiro era explicado pela necessidade que nós tínhamos no Brasil, essa demanda que nós tínhamos no Brasil. Vendo dessa forma, o tráfico negreiro sempre foi visto como uma economia subsidiária, uma economia auxiliar, uma economia secundária às necessidades da lavoura no Brasil, mais tarde da mineração no Brasil. Tá? Aí passou um tempo, alguns historiadores repensaram essa questão, dizendo, olha, interessante, porque teve o açúcar sempre foi produzido, mas teve seus altos e baixos. Nós tivemos o aparecimento de algumas culturas regionais, o fumo, como eu disse, né? Tivemos a produção também do algodão, tivemos várias atividades, mais tarde o café, antes dele a mineração, mas sempre atividades diferentes, oscilando no mercado internacional, mas o tráfico se manteve. Então alguns historiadores começaram a pensar, pera lá, na verdade, o tráfico negreiro é uma atividade que é de longo prazo, talvez a mais antiga atividade econômica na região do Atlântico, e, poxa, ela só fez expandir. A chegada de negros no Brasil, ela é cada vez maior, de tal maneira que alguns historiadores começaram a pensar, olha, que o tráfico negreiro, então, talvez seja a principal atividade econômica do Brasil colônia.
e depois do Brasil Império também, uma das principais atividades econômicas do Brasil Império. Vendo dessa maneira, a gente começou a repensar as coisas. A gente começou a ver que o tráfico negreiro, como atividade econômica, ela é não mais uma atividade secundária, subsidiária, auxiliar ao açúcar, por exemplo. Não, ela é tão importante quanto o açúcar, às vezes tão lucrativa ou até mais lucrativa do que as atividades econômicas que se realizavam aqui. E fato, os grandes traficantes de negros, ou do Brasil, ou mesmo aqueles que estavam na África, né, são traficantes que vão se tornar homens extremamente ricos, famílias que muitas vezes mantinham membros aqui na Bahia, em Salvador, outros lá em Angola e Luanda, e são pessoas extremamente ricas. Tá? Então o tráfico negreiro foi altamente lucrativo, por isso se estabeleceu, por isso se consolidou. Essa lucratividade do tráfico negreiro também explica o seu longo período. Então olha só, o tráfico é lucrativo, foi lucrativo, o tráfico negreiro acabou se consolidando no Brasil e isso fez com que a chegada de negros no Brasil só fizesse aumentar, tá bem? Essas questões elas são fundamentais para a gente entender, elas têm até aparecido em prova recentemente, essa mudança. Você entendeu, né? Antes, o tráfico negreiro era visto como subsidiário. Hoje em dia, o tráfico negreiro já é visto como uma economia que está, né, de braços dados e é do mesmo tamanho e às vezes até consegue superar os lucros de atividades como açúcar, como mineração ou como o café. Tá bem? Outra coisa importante a dizer tem um historiador que chegou a dizer isso, né? Acabou o tempo da inocência. E ele diz, na África sempre houve escravidão, na África sempre houve tráfico negreiro. Então nós temos negros africanos que aprisionam negros africanos, tá? E fazem comércio com esses negros, tem um tráfico na África e isso já é secular, tá certo? Então nós temos já há algum tempo, né, essa relação que acontece dentro da África, tá certo? O pessoal da produção também apontando ali, valeu. Então, nós temos daqui a pouco, alguma pergunta, é isso? Isso, daqui a pouco a gente tem pergunta, valeu. Mas só para completar então o raciocínio, nós temos uma escravidão milenar no ambiente africano e tráfico negreiro acontecendo na África, tá? Então, o que aconteceu com a chegada dos europeus na costa ocidental africana foi um incremento do tráfico negreiro, tá? E com esse incremento, a África acabou se percebendo cada vez mais envolvida com o negócio da escravidão e do tráfico. Tá? Isso acabou trazendo prejuízos de longo prazo, acabou trazendo uma série de conflitos africanos que vão desembocar até o século XX, tá certo? Bom, mas só uma explanação geral. Uma coisa que eu quero dizer para vocês, para encerrar esse bloco, o tráfico negreiro é uma atividade econômica de longo prazo no Brasil e trouxe, com a chamada diáspora, ou seja, a chegada desses negros aqui no Brasil, uma quantidade excepcional de, não só numericamente homens e mulheres, mas de tradições sociais e culturais para o Brasil. Tá certo? São fundamentais para o Brasil. A gente vai ver isso daqui a pouco. Tem pergunta de aluno, é isso? Vamos ver lá? Professor, a viagem rumo ao sucesso no Enem vai com força total. Uhul, Mariana e Larissa. Tá bom, obrigado. Tem mais? Tá, isso foi uma comemoração, que ótimo. Professor, eu nem consegui ler de onde vinha a Mariana, de onde vinham a Mariana e Larissa, mas um beijo para elas. Agora está dizendo lá, professor, a gente pode dizer que a Constituição de 88 é uma resposta à ditadura militar? Pergunta vem de Belo Horizonte, o João Pedro. João Pedro, olha só, voltando então, né? A gente estava falando da Constituição de 88, voltamos um pouquinho, só para dar um tempo nisso que a gente estava falando agora. A Constituição de 88 é com certeza uma resposta à ditadura militar. Tá? Em 1985 acabou a ditadura, e o Brasil precisava se organizar do ponto de vista institucional e jurídico. Então, a Constituição de 88, sim, é uma resposta à ditadura militar, sob diversos aspectos. Tá? A ditadura foi um período sombrio da história do país, onde nós perdemos as liberdades durante um período, mais particularmente durante o período da vigência do ato institucional número 5, que foi de 68 a 78, a situação ainda ficou pior. Então, nós tínhamos não só cerceamento de liberdade, censura, prisões arbitrárias, né, mas
a violência controlada como um monopólio do Estado. Então, é grave. Você vê dois imbecis na rua batendo uma pessoa, é uma coisa. Agora, quando você vê a força policial respaldada pelo Estado fazendo a violência, né, aí é muito difícil. Você não tem para onde correr. Né? Imagine uma situação em que o presidente é um militar, onde o legislativo muitas vezes estava fechado, o judiciário muitas vezes submetido às intenções e interesses do executivo e dos militares, portanto, onde há uma força policial que se agigantou e que reprime com violência o cidadão, tá? Aqui então não se pode mais manifestar. Nós temos uma circunstância em que a imprensa cerceada não pode publicar qualquer matéria, qualquer notícia que comente os assuntos cotidianos da violência policial, da violência institucional, das torturas que aconteciam nos presídios. Ora, valha-me Deus, né? Nós hoje vivemos uma situação de Estado de Direito, de plenitude disso. A Constituição cumpriu com um papel fundamental nesse sentido. O Ulisses Guimarães, que era presidente do Congresso naquela época, eu vi isso pela televisão. Ele dava murros na mesa do Congresso, dizendo que aquela Constituição era uma resposta à ditadura militar. Ele dava murro na mesa e dava até interferência no microfone do Congresso. Aquilo foi feito com ódio e nojo à ditadura militar. Então a Constituição é sim uma resposta à ditadura e você pode colocar como polos opostos, né? A ditadura como o cerceamento das liberdades, a Constituição como a garantia dessas liberdades e mais, da inclusão. Veja, com a ditadura, você pode dizer que, entre outras coisas e outras perversidades, o preconceito era permitido. Né? O preconceito é alguma coisa que, tudo bem, está na ordem do dia. Você pode perceber alguém de uma alta patente sendo preconceituoso, ninguém vai se atrever a dizer o contrário. Tá? Hoje não. Hoje a lei ela é para todos, tá? E, portanto, não é mais aceitável, não porque é feio, é uma coisa para você colocar o dedo no nariz da pessoa e dizer é feio. Tá? Mas não é só isso não, é inconstitucional, a gente viu ali, o trecho fala, é crime inafiançável e imprescritível, ou seja, vai passar o tempo e ele vai continuar valendo como crime, tá certo? Então sim, João Pedro lá de Belo Horizonte tem razão, a Constituição de 88 é sim uma resposta à ditadura militar, tá bom? Então, vamos fechar essa história da Constituição, vamos avançar. A gente está amarrando o raciocínio assim, a Constituição garante direitos, a Constituição faz inclusão social, aí a gente fez uma questão que faz exatamente a ponte para aquilo que a gente está começando a tratar, porque a Constituição fala de preconceito, né? Fala de discriminação como crime inafiançável, tá? E a Constituição fala de inclusão social. Ora, agora a gente está começando a tratar do assunto da chegada dos negros no Brasil, através do tráfico negreiro, tá? Daquilo que então nós chamamos de diáspora, né? E esse problema, né, acabou se arrastando por séculos. Aí, do início do século XIX, 1800 e pouquinho, a Inglaterra começou a se pronunciar cada vez mais insistentemente contra o tráfico negreiro. E começou a fazer uma série de pressões em relação ao governo brasileiro. E aí já era Brasil Império, já era Dom Pedro I, depois Regência, Dom Pedro II. Então, 1822, com a independência, até 89, com a proclamação da República, essa é a fase do Império. Tá? Então, a Inglaterra começa a pressionar e começa a tentar criar algum tipo de compromisso do governo brasileiro, do governo imperial brasileiro, com o fim do tráfico e com o fim da escravidão. Na verdade, o governo brasileiro foi empurrando a coisa para debaixo do tapete, porque havia muito interesse envolvido. Algumas das figuras mais importantes e ricas até do Brasil tinham envolvimentos diretos com o tráfico. E dois, meu Deus, toda a economia nacional era, de alguma maneira, estruturada em torno da escravidão. Claro, imagina, o café, os barões do café que vão se tornando cada vez mais importantes no cenário político brasileiro, eles vêm desde os anos 30 e 40 se consolidando como homens muito poderosos da vida econômica e da vida política. Eles precisam da mão de obra escrava negra e, portanto, do tráfico. Ou seja, era muito complicado mexer com isso. O governo brasileiro, apesar de ter se comprometido junto aos ingleses, acabou não levando muito a sério esses compromissos e, então, mesmo apesar da ação do governo brasileiro dizer não, não pode, a coisa acabava por rolar solta e
o tráfico ainda se manteve durante algum tempo. Tá? Houve uma lei que o governo assinou em 1831, tá? Se comprometendo a acabar com o tráfico e com o tempo, então, a escravidão também ia acabar. Acontece que o tráfico aumentou nessa época. Nós tivemos uma década de 30, uma década de 40, onde a chegada de negros africanos no Brasil foi ainda mais expressiva. Tá? Alguma coisa do tipo, vai acabar, então traz mais gente, vamos ganhar dinheiro enquanto pode. E isso acabou durando, né, coisa de 20 anos, mais ou menos. Tá? Pois é. Então, agora eu vou começar a falar com vocês de algumas atitudes que o governo imperial brasileiro tomou em relação ao fim da escravidão. Olha só, eu trouxe assim, ó, ações do Estado imperial brasileiro em favor da causa abolicionista. E aí eu coloquei 3 leis ali para a gente começar a pensar. A primeira diz a Lei Eusébio de Queiroz, a lei que põe fim ao tráfico de escravos no Brasil. Tá? A Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, ela acabou com o tráfico intercontinental de negros, que então não podem mais vir da África para o Brasil. Isso foi um impacto extraordinário na vida econômica e social brasileira. Teve repercussões em todos os níveis. Tem um historiador que diz, inclusive, que este é o acontecimento mais importante do século XIX. Claro que ele trabalha com isso. O tema da pesquisa dele é esse. Então, ele, digamos assim, puxou fogo para a sardinha dele e disse é o fato mais importante da história brasileira do século XIX. Olha, com certeza, se não é o mais, é um dos mais importantes. Com o fim do tráfico, nós temos uma série de circunstâncias que rapidamente começam a aparecer na vida brasileira. Por exemplo, com o fim do tráfico, não entram mais negros no Brasil, a gente vai ter que dar um jeito na questão da mão de obra. O que a gente faz? Eu acho que você já sabe a resposta, né? Já que não podem mais entrar negros, então traz gente de outra origem. Foi nessa ocasião que começaram a chegar no Brasil imigrantes para trabalhar nas lavouras. São, naquela época, principalmente imigrantes italianos, imigrantes alemães que vieram para cá. Imigrantes europeus vêm para cá para cumprir com essa necessidade da mão de obra aqui nas lavouras brasileiras do café, principalmente. Tá? Outra coisa, não vai mais chegar negros no Brasil, não chegam mais negros no Brasil. Muito bem, adivinha o que aconteceu com o preço do escravo negro no Brasil? Subiu. Nós vamos ter um aumento do preço do escravo negro no Brasil. Isso também vai começar a trazer complicações para a economia brasileira. Outra coisa, nós não podemos mais trazer negros da África, então vai ser incrementado um tráfico interprovincial ou simplesmente tráfico interno. Então nós vamos ter alguns lugares que vão vender negros para outros lugares dentro do Brasil. Tá? Isso vai ser, claro, né, motivo de lucro, o preço do escravo aumentou, né? Isso vai acabar comprometendo quem comprava esses escravos e, portanto, trazendo problemas também para a produção do artigo agrícola, geralmente café. Então, a novidade do fim do tráfico, ela acabou criando uma série de circunstâncias em diversos níveis. Tá? E, claro, acabou criando condições para que diversos intelectuais, diversas pessoas começassem a pensar que, sim, era possível pensar no fim da escravidão. Né? Já acabamos com o tráfico, o próximo passo seria o fim da escravidão. Tá? Pois é, o tempo passou, o Brasil acabou se envolvendo no pior conflito armado da América do Sul, a Guerra do Paraguai. O Brasil praticamente, no final da história, acabou lutando sozinho, perseguiu Solano Lopes. A guerra terminou em 1870. E por uma série de razões, né, a guerra termina e quase que instantaneamente o movimento abolicionista vem à tona. Uma série de circunstâncias. Uma delas, o governo brasileiro havia feito promessas aos negros que foram para a guerra. Então, muitos negros já foram à guerra, já libertos, né? Promessa de quando voltassem, se voltassem da guerra, seriam donos de terras, pequenas propriedades, alguns talvez com patente militar. Então, as promessas pareciam ser muito sedutoras, mas isso não foi cumprido pelo governo. Então, em 1870, claro, outras questões, por exemplo, o Paraguai já tinha abolido a escravidão tempos atrás, né? Isso, de alguma maneira, acabou influenciando também as ideias sobre o fim da escravidão no Brasil, entre outras razões, pressões inglesas, um universo ideológico que já começava a se tornar maduro para que essa escravidão acabasse em áreas urbanas do Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, etc. Bom, fato é,
Em 1870, o governo imperial brasileiro estava numa enrascada. A gente tem que fazer alguma coisa, né? Como fazer alguma coisa? Em 1871 apareceu mais uma lei, a Lei do Ventre Livre, tá? Essa lei, eu costumo pensar assim, Dom Pedro II tinha que dar uma solução para a história, né? Alguma coisa do tipo, eu preciso resolver o meu problema sociopolítico com os abolicionistas, mas também não posso me esquecer dos grandes cafeicultores, que afinal de contas formam a base política econômica brasileira, política econômica e social brasileira. Então, como é que eu faço para agradar gregos e troianos? Tá? Ele passou o bastão para o Rio Branco, que era ministro do Império, e disse, olha só, dá seu jeito. Você precisa fazer uma lei que agrade aos abolicionistas e, ao mesmo tempo, agrade aos escravocratas. Se vira. E ele criou a Lei do Ventre Livre. Em 1871, a lei diz assim, olha, de agora para diante, todos os negros nascidos no Brasil serão livres. Que beleza! Que beleza! Serão livres. Então, faz as contas. Acabou o tráfico negreiro. Então, não entram mais negros no Brasil. Também não nascerão mais negros no Brasil. Então, a escravidão estará com seus dias contados. Era bom para os abolicionistas? Sim, dizia para eles, olha, vai acabar. Né? Então, calma que acaba. Dizia para os senhores de escravos, vai acabar, se prepara. Tá? Tem um prazo aí para você se virar. Tá? Então, vai se arrumando. E aí a lei, ela, para tentar cumprir com essa inteligência, ela avançava dizendo assim, mas olha só, a criança nasce, ela é pequenininha, não vai se virar sozinha. Né? Então, essa criança ela vai ser cuidada pela mãe, e a mãe escrava. Então, vamos dar aí um tempo até que essa criança possa ser independente, livre, dono do seu próprio nariz. 18 anos. 18 anos, a criança já se torna um adulto, então pode se virar sozinha. Olha que beleza. Então, ela é livre quando nasce, mas tem 18 anos até que ela possa realmente estar de forma completa liberada. Mas tem mais um detalhe, né? Essa criança passou 18 anos com a mãe, que era escrava, e que, portanto, estava lá na fazenda do senhor, então numa casa aqui, num centro urbano de Salvador, do Rio de Janeiro, então usufruindo das benesses dessa casa. Então, olha só, com 18 anos, ela ainda vai passar mais uns 3 anos trabalhando para o dono de sua mãe. E aí está resolvido. Então, com 21 anos, vai estar livre, totalmente livre, pode ir embora e se vira. Faz a conta? A lei é de 1871. Mais 21 anos, 1892. Então, entende, em 1892, provável, não haverá mais escravos no Brasil. Porque não vêm mais escravos, porque não nascem mais escravos, mais 21 anos, acabou. É como se, com a lei, o governo estivesse dando um prazo para abolicionistas, espera, calma, e para os senhores de escravos. Se vira, vocês têm 20 anos, 21 anos para se organizar, é tempo suficiente para vocês, tá bem? A lei do ventre livre, num primeiro momento, até segurou a onda. O tempo passou e rapidamente algumas distorções começaram a acontecer. Então vocês vão ver alguns senhores fraudando documentos de registro para que eles fossem registrados ainda em data anterior à lei do ventre livre, de tal maneira que pudessem ser escravos. Algumas distorções dessas aconteceram, algumas outras barbaridades foram feitas, porque alguns senhores, sabendo que a criança não seria escrava e, portanto, seria um fardo, ele teria que pagar comida, bebida, estalagem para aquela criança, se livraram das crianças. Então, a Santa Casa de Misericórdia, por exemplo, acabou recebendo crianças no Rio de Janeiro e Salvador que eram despejadas pelos donos da mãe, né, os donos da escrava. Isso é uma barbaridade, claro, rapidamente, já no início, coisa de 2, 3 anos depois, o movimento abolicionista começa a gritar, dizendo, olha só, não dá. Essa lei, ela tem distorções que causam problemas graves. O movimento abolicionista, portanto, vai ganhando corpo a partir dos anos 70. Tá? Na década de 80, o governo estava de novo com problemas, porque é isso, o abolicionismo havia ganhado muito espaço e eu posso até pensar que a causa da abolição é quase que um elemento aglutinador no final do século XIX. Tá? Você vê abolicionistas espalhados em quase todos os níveis sociais. Tá? Você vê elite
própria princesa Isabel, aquela que seria, né, a imperatriz do Brasil de um terceiro reinado. Ela era, por convicção religiosa, abolicionista. Dom Pedro II, por questões humanitárias, era também. Ele só achava que não dava para acabar com o negócio rapidamente, porque ele ia dar um tiro no pé, ele ia perder a sua base política aliada, que era formada por escravocratas. Lá de cima, até camadas populares, camadas médias urbanas, alguns, até mesmo alguns cafeicultores, por conta própria, no final das contas, começaram a abrir mão de seus escravos. Quer dizer, a abolição acabou sendo um elemento catalisador e o governo se viu apertado mais uma vez. Então, em 1885, a Lei dos Sexagenários, dizendo, olha só, de agora para diante, todos os negros com mais de 60 anos estão livres. Que beleza, né? Livres, com mais de 60 anos. A questão a fazer é, quem com mais de 60 anos foi escravo no Brasil, né, consegue se manter de pé? Eu costumo dizer que um escravo que tem 62 anos no Brasil é um super-homem com a criptonita no pescoço, porque é super-homem, mas está com a criptonita, está lá, arriado, destruído. A escravidão, ela, entre outras maldades, ela destrói a pessoa em muito pouco tempo. O tempo útil de um escravo é em torno de 10 anos, imagine ter 60 anos. Então, a lei dos sexagenários foi instantaneamente vista como um absurdo. E se o movimento abolicionista já estava maduro, já era, né, capaz de se organizar, pior ainda depois dessa lei. Tá? A coisa se acelera. Então, em 1888, nós temos a Lei Áurea. A Lei Áurea, criada pela princesa Isabel, ela é muito simples. Está aqui uma reprodução da lei, né? Está lá bonitinha, e os artigos mais importantes. A lei tem uma introdução falando da princesa Isabel, que ela vai fazer acontecer, mas a lei mesmo tem esses dois artigos. Artigo 1º, é declarada extinta desde essa data a lei, é declarada extinta desde a data desta lei a escravidão no Brasil. Então, acabou. Artigo 2, revogam-se as disposições em contrário. É como se dissesse, acabou mesmo. Tá? Então, o artigo 1º diz, acabou. O artigo 2 diz, acabou mesmo. É de uma simplicidade tocante a Lei Áurea. Agora, preste atenção em mim. Olha só. O que aconteceu foi o seguinte. Dom Pedro II tinha viajado. Dom Pedro II fez mais uma viagem. Ele fez pouquíssimas viagens. Era um homem econômico, simples. Dom Pedro II, com seu 1,98 m, seus 2 olhos azuis, sua voz fina, foi lá para a Europa, passou um tempinho. A princesa Isabel, ela, muito carola, muito abolicionista, princesa Isabel que se confessava todos os dias, princesa Isabel que tinha recolhido negros no Palácio de Petrópolis, a ponto de um político conservador dizer no Rio de Janeiro, daqui a pouco até o palácio vai virar um quilombo. Tá? Ou seja, a princesa Isabel, aproveitando a ausência do pai, faz essa arte, a Lei Áurea. Pensa assim, não tem essa história, né? Os pais viajam, aí deixam o filho em casa, meu filho cuida de tudo, calma, e o cara dá uma festa, quebra tudo, dá problema. Né? A Lei Áurea é mais ou menos isso, me desculpem, entendam. A Lei Áurea, ela tem a enorme vantagem de acabar com a escravidão, certo? Mas a Lei Áurea foi um tiro no pé, porque a princesa Isabel criou a lei sem indenização para os donos de escravos, que estavam lá de boca aberta, esperando que o governo ia fazer de alguma maneira a sua vontade. Tá? Olha, os donos de escravos que esperavam algum tipo de vantagem com esta decisão, eles se enfureceram. Tá? E é por isso, inclusive, que se diz que os cafeicultores do Vale do Paraíba, principalmente, são republicanos de última hora, porque depois da Lei Áurea, eles voltaram as costas contra o governo e disseram, olha, não dá mais, não vamos apoiar uma circunstância como essa, imagine um terceiro reinado com esta mulher à frente. Não. Tá? E aí começaram a engrossar as frentes contrárias ao Império em favor da República. Tá? Então, o movimento negro, né, já há algum tempo, disse a Lei Áurea é apenas parcialmente boa, né, porque ela concede a liberdade, mas não concede direitos e não faz aquilo que hoje em dia nós estamos falando de inclusão. Tá certo? Bom, fechou aí? Olha só o que nós fizemos. Falamos do tráfico negreiro, falamos sobre a importância do tráfico,
falamos de centenas de tradições culturais que vêm para o Brasil nessa época. Falamos que essa escravidão ela começa a ter problemas e o governo começa a criar ações para que essa escravidão acabe. Falamos do fim do tráfico, falamos então da lei do ventre livre e da lei dos sexagenários e finalmente terminamos com a Lei Áurea de 1888. Essa lei é aquela que o samba, né, da Vila Isabel comemorava os 100 anos, tá bem? Então vamos dar uma paradinha de novo, vamos fazer mais um item. Item 2. Leitura e avaliação 2 minutos, depois vocês vão dar uma olhadinha nas opções, mais 2 minutos e a gente volta já já para tentar responder a questão, tá bom? Abraço, trabalhe aí. Tchau, tchau. Oi, e aí? Respondeu? Vamos dar uma olhadinha? Essa questão caiu no Enem. Vamos dar uma olhadinha nela para a gente tentar entender como é que é a possibilidade de uma questão tratando esse tema. Olha só o que diz. Negro, filho de escravo e fidalgo português, o baiano Luiz Gama fez da lei e das letras suas armas na luta pela liberdade. Foi vendido ilegalmente como escravo pelo seu pai para cobrir dívidas de jogo. Sabendo ler e escrever, aos 18 anos de idade conseguiu provas de que havia nascido livre. Autodidata,
advogado sem diploma, fez do direito o seu ofício e transformou-se em pouco tempo em proeminente advogado da causa abolicionista. Então, aqui a gente tem uma ideia, né, de quem foi Luiz Gama. E uma história que se conta, né, e que ela não era de todo extraordinária, né? O Luiz Gama, claro, uma figura que se destaca, uma figura importante, né? É um desses nomes importantes da identidade negra no Brasil e que conseguiu, através de um esforço pessoal, de uma capacidade pessoal, acabou se tornando um homem importante na luta contra a escravidão, formado, com formação intelectual, isso é extremamente importante. Agora, não é um fato isolado. Nós tivemos diversos outros casos, personalidades que acabaram de alguma maneira trabalhando com a imprensa e também de alguma maneira se envolviam no movimento abolicionista. Nós tivemos várias modalidades, inúmeras modalidades de luta abolicionista. Tá? Existe um historiador soteropolitano que adoravelmente vem escrevendo sobre isso, João José Reis. É um autor que publica frequentemente pesquisas falando sobre as inúmeras formas de, não só resistência, mas de incorporação, né, dessa experiência negra em Salvador, não só resistindo, mas aproveitando brechas do sistema, criando condições para poder ter uma vida um pouco mais satisfatória. Tá? Isso, portanto, acaba dando uma nova visão sobre a escravatura do Brasil, particularmente no século XIX, segunda metade do século XIX. Às vésperas da abolição. Luiz Gama, então, esse exemplo. Vamos ver o que dizem as opções. A conquista da liberdade pelos afro-brasileiros na segunda metade do século XIX foi resultado de importantes lutas sociais condicionadas historicamente. A biografia de Luiz Gama exemplifica a letra A. Impossibilidade de ascensão social do negro forro liberto, em uma sociedade escravocrata, mesmo sendo alfabetizado. Você não marcou essa letra A, não, ela contradiz o que o texto falava. Letra B. Extrema dificuldade de projeção dos intelectuais negros nesse contexto e a utilização do direito como canal de luta pela liberdade. Reserva essa aí, vamos ver as outras. C. Rigidez de uma sociedade assentada na escravidão que inviabilizava os mecanismos de ascensão social. Olha, a C também não dá para marcar, a gente viu, o próprio Luiz Gama contradiz essa afirmação e, como eu completei, diversos outros casos não podem tornar a letra C correta. D. Possibilidade de ascensão social viabilizada pelo apoio das elites dominantes ao mestiço filho de pai português. De jeito nenhum. Pelo contrário, esse tipo de circunstância era muito mais frequentemente visto como preconceito, é óbvio, né? Como discriminação. Então, letra D também não marca. Troca de favores entre um representante negro e a elite agrária escravista que outorgara o direito advocatício ao mesmo. Bom, isso não aparece em momento nenhum do texto e também essa não é a realidade. Ou seja, nossa resposta aqui é a letra B. Muito bem, você que acertou a letra B, ótimo. Manda para a gente aí a informação, você marcou a letra B, ou então se você tiver dúvidas sobre as outras opções, fala com a gente, tá bom? O pessoal da produção diz que tem mais uma pergunta. Tem mais uma pergunta? Lá de Belo Horizonte, o Marcelo diz assim: qual é a diferença entre entre abolicionistas e emancipacionistas? Bacana. Olha só, Marcelo, a diferença básica é a seguinte: os abolicionistas queriam, como Joaquim Nabuco, um ideólogo dessa época, um político ideólogo dessa época, queria o fim da escravidão para ontem, tá? Acaba de maneira absoluta, completa, sem qualquer tipo de restrição, tá? Já os emancipacionistas falavam de um fim gradual, tá? Que aos poucos, através de algumas decisões do Estado, aos poucos, né, a escravidão acabaria. Essa é a opinião, por exemplo, do José Bonifácio, que admitia que a escravidão deveria acabar sim, só que não de maneira imediata. Ele pensava nos prejuízos econômicos e sociais que o fim súbito da escravidão acabaria por acarretar. Tá explicado, né? Abolição total, completa, rápida. Os emancipacionistas falavam de alguma coisa mais gradual, preocupando-se com um cenário social e econômico. Mas tem uma coisa que eu queria acrescentar, então. Tanto uns quanto outros, abolicionistas e emancipacionistas, já se preocupavam no século XIX
com as possíveis integrações sociais, políticas do negro no universo brasileiro. Tá? Como é que isso aconteceria? Como é que isso se daria? Tá? Então, a temática sobre como fazer acabou separando grupos, mas havia uma relativa aproximação entre emancipacionistas e abolicionistas quando a questão era como é que a gente vai fazer para integrá-los? Tá? Como é que os negros, então, libertos, vão ser absorvidos por uma sociedade e vão também absorver os valores dessa sociedade, vão se entender como cidadãos. Tá? Essa era uma grande questão, uma temática, evidente, muito mais sofisticada, muito mais avançada. Olha, há uns tempos atrás, descobriram umas cartas da Princesa Isabel, cartas privadas da Princesa Isabel. E nessas cartas ela falava de seus interesses em criar leis que pudessem, já naquela época, tornar incluída a presença do negro na sociedade brasileira. Tá? Desde aquela época, portanto, tinha gente pensando nisso. Era uma necessidade da ocasião. Saber como é que a gente dá um jeito nisso sem que os negros sejam tornados livres, sem que tenham qualquer tipo de amparo, né, por parte do Estado. Sabe que isso era estritamente necessário, né? Porque é uma escravidão do século XVI, do século XVII, do século XVIII, do século XIX, são 300, quase 400 anos de escravidão. Algo, sim, tem que ser feito pela força pública para criar condições para que essas pessoas se tornem, então, cidadãos. Percebe? Só para completar, então, essa história, não foi isso que aconteceu. Né? A gente viu a Lei Áurea, agorinha há pouco. A escravidão acabou no artigo 2º. Acabou e acabou mesmo. Né? Não há nenhuma coisa em contrário que vai discutir a decisão do artigo 1º. A escravidão, desde essa data, acabou. Ora, e aí? E aí? Não houve espaço político, não houve condição social para se discutir que outras leis poderiam ser criadas para a inclusão social do negro naquela época, e nada foi feito. Tá? É por isso que a gente sempre deve valorizar e entender a importância da Constituição de 1988, né? Que ela é abrangente e aponta a discriminação racial como crime inafiançável e imprescritível. Tá bem? Essa é uma das grandes dificuldades que nós tivemos em relação à abolição. Ela foi somente boa pela liberdade, mas não foi capaz de criar inclusões. Tá certo? Esse foi o grande problema. Bacana? Então, ficamos com a letra B. Vamos adiante? Valeu. Continua participando. Manda para a gente as perguntas, tá bom? Se a gente conseguir, a gente responde, tá? Vamos ver, olha só. Então, a gente estava falando até agora do que o Estado fez. O Estado é que criou a lei que termina com tráfico negreiro, né? A lei Eusébio de Queiroz. O Estado cria a lei do ventre livre, o Estado cria, né, a lei dos sexagenários. É o Estado. E aí? Então o Estado está criando as coisas, as pessoas estão de maneira passiva, sem fazer nada? Claro que não. O movimento abolicionista é um dos temas que mais frequentemente tem sido estudado nos últimos anos. A gente está vendo a abrangência social desse movimento no finalzinho do século XIX, às vésperas da abolição e da proclamação da República. Tá? Agora, é fundamental dizer que os maiores interessados resistiram sempre. E é disso que a gente vai falar agora. A resistência negra no Brasil. É engraçado porque, engraçado no sentido de curioso. É curioso que em livros didáticos mais antigos, a gente só via referência das ações do Estado. Né? O movimento abolicionista era citado e ficava por isso mesmo. Gente, os negros não fizeram nada. Os negros fizeram o quê? De que se trata a resistência negra no Brasil? Sobre isso, então, eu queria falar o seguinte para vocês. Olha só, eu fiz assim. Resistência. Essa palavra ela quer, no mínimo, dizer duas coisas. A resistência ela pode significar lutar. Né? Você resiste a alguém, você luta contra alguém. A palavra resistência, portanto, tem a ver com luta. E nesse caso a gente pode citar várias formas de luta, né, dos negros no Brasil. Entre elas, por exemplo, a formação de quilombos. Tá? Os quilombos foram formados no Brasil como forma de resistência, como forma de luta, né, à circunstância da opressão causada pela escravidão. Agora, outras formas, né? Nós temos luta no sentido de lutar de forma direta e literal contra o senhor branco. Né? Nós temos também a ação violenta do negro que resistia à escravidão.
Luta sim, quando vocês viam mulheres desesperadas, grávidas, que abortavam contrariando a sua tradição cultural, a sua tradição religiosa, porque preferiam abortar do que ver seus filhos crescendo em meio a uma abominação como era a escravidão. Tá? Luta. Nós temos várias formas de luta, portanto, que de alguma maneira indicam essa capacidade de resistir. Mas olha só, eu posso pensar também em resistência de outra maneira, como sobrevivência. Resistência é algo que sobrevive. Por exemplo, você pode falar, fulano resistiu à ação de alguém. Então, fulano lutou contra alguém. Mas se eu digo que, poxa, fulano resistiu a, sei lá, 5 dias sem comer, sei lá, um exemplo besta. Então, nesse caso, eu estou dizendo resistência, sobrevivência. Tá? Então, algo que sobrevive, ou seja, vive apesar dos pesares. Vive apesar de tudo, parece ser conspirar contra. Como assim sobrevivência? Olha, eu coloquei assim, eu estou falando principalmente da sobrevivência em termos de cultura. E aí, amigo, nós temos um sem número de contribuições que aqui no Brasil encontramos dos negros para a nossa identidade. Tá? Aí está lá, sobrevivência como cultura, vestuário, agricultura, a musicalidade, dança, culinária, religiosidade, metalurgia, idioma, literatura, tudo isso é trazido para o negro como uma contribuição fundamental. Tá? E aí, bom, só para não deixar passar e parecer que essas palavras estão sendo ditas ali de maneira irresponsável, a gente pode dizer mesmo, vestuário, nós temos tecidos trazidos da costa ocidental africana para o Brasil, e formas específicas de usar esses tecidos. Tecidos que eram muitas vezes amarrados, né? É uma maneira de usar o tecido que aqui no Brasil ainda se mantém em alguns grupos. Você vê muito em Salvador a utilização desses tecidos. Então, vestuário. Né? Nós temos, por exemplo, a metalurgia, coisa que nem muita gente sabe, mas nós temos no século XVIII a metalurgia que ela foi, meu Deus, ela apareceu na África primeiro. Tá? Primeira vez que houve a possibilidade de fazer fundição de metal foi lá na África, pois os africanos já tinham formas específicas de lidar com metais e trouxeram isso para aqui na época da mineração. Então, os portugueses tinham o seu próprio modo, os negros tiveram o seu e ele parecia ser mais eficiente muitas vezes. Metalurgia. Idioma, meu Deus, nós temos uma quantidade enorme de palavras que usamos cotidianamente, que nem nos damos conta e que são palavras oriundas de diversas sociedades africanas. Nós temos um intelectual brasileiro chamado Ney Lopes, que há tempos atrás escreveu um livro que é um dicionário de Banto. Banto, que é apenas uma sociedade, uma cultura da costa ocidental africana que veio para cá. Um dicionário para uma sociedade, tá? E esse dicionário Banto tem palavras que a gente usa com muita frequência. Quiabo, né? Quitanda, quizumba, são palavras que a gente usa, bunda, são palavras que a gente usa no cotidiano e são palavras que vêm daquela origem, né? Da origem Banto, tá? Então, nós temos a importância do idioma aqui no Brasil, da religiosidade no Brasil, principalmente o culto dos ancestrais, que veio com diversas... Olha, eu posso estar cometendo uma barbaridade, mas há uma enorme quantidade de sociedades africanas que cultuam os ancestrais de maneiras específicas. Tá? O culto ao ancestral é quase uma generalidade africana. Tá? Então, diversas sociedades chegaram aqui trazendo os seus cultos específicos aos que já se foram, os antepassados. Nós temos particularmente da costa ocidental africana, na região hoje que a gente chama Nigéria, Benin, a chegada aqui do culto aos orixás. Tá? Então vieram para cá e aqui se organizou e aqui no Brasil se chamou de candomblé. Cara, e aí não para. A culinária, por exemplo, africana, veio para cá trazendo alguns quitutes, né, vendidos em Salvador, no tabuleiro da Baiana tem, né? E nesse tabuleiro vocês encontram quitutes que não são brasileiros, porque acabaram ganhando o tempero do Brasil, mas que têm origem africana. Bom, eu não vou ficar cansando vocês. E diversas outras circunstâncias, a dança, né, a musicalidade, ou seja, a maneira cantável. Gente, eu estou falando aqui, eu estou esquecendo de falar uma coisa besta até, o gesticular, que é algo
que a gente vê muitos aqui no Brasil tendo, esse gesticular é africano. Nós não fomos colonizados por italianos, né? Não é a Itália que vem para cá e que gesticula. Os africanos trouxeram esse hábito de falar também com as palavras, com o gestual. E nós falamos com esse gestual, tá? Que é oriundo da África. Por isso, né, é fundamental pensar o seguinte: o negro é, no Brasil, elemento civilizador. Olha, essa expressão não é minha, quem dera. Essa expressão ela foi usada pelo Arthur Ramos, um intelectual brasileiro, nos anos 30. Anos 30, 1930. Ou seja, daqui a pouco vai fazer 100 anos e nós ainda precisamos falar desse aspecto. O negro no Brasil é um elemento civilizador. Você entende? Você entende o quanto isso é importante? Você vê que isso é uma contribuição significativa para pensar na questão? Porque, olha só, antes o negro era visto apenas como elemento passivo. O negro veio para cá, plantou, colheu, ele está lá trabalhando também na mineração, na lavoura, ele é elemento passivo, não fez nada além do que isso. Trabalhar. Essa era a função, isso ele fez e acabou aí o que o negro veio fazer no Brasil. Assim parecia ser até um tempo. Tá? Aí veio o Arthur Ramos e disse, não, pera lá, quantidade enorme de gente vem para cá, sociedades, múltiplas sociedades vêm para cá. Os caras vêm para cá e vivem aqui, né? E têm seus filhos aqui, que então nascem no Brasil. Tá? E, meu Deus do céu, eles têm tradições culturais que acabaram se mantendo no Brasil, como a gente usou a expressão, resistiu porque sobreviveu no Brasil. Então nós temos comida, nós temos dança, música, nós temos experiências religiosas, elas estão, a maneira de pensar aqui no Brasil, padronagem de tecidos, o uso de muitas cores. Gente, isso veio da África e é elemento civilizador, entende? Nós, então, não podemos pensar que somente o elemento branco é o elemento civilizador do Brasil, tá? Porque criou as instituições públicas, a nossa base organizacional, jurídica, institucional. É verdade. Isso é o elemento português que fez. Mas o negro veio para o Brasil não como elemento passivo, não como mero elemento passivo, mas fundamentalmente como elemento que contribui para a civilização. Então, a civilização brasileira, ela é pensada dessa forma, como contribuição do negro no Brasil. Eu coloquei mais uma questão aí, e dessa vez eu não vou colocar 2 minutos para vocês não, eu já vou fazer direto, porque senão a gente não consegue chegar no final, tá bem? Me desculpa. Aí eu vou colocar aqui, também caiu no Enem. Você está estudando o abolicionismo no Brasil e ficou perplexo ao ler o seguinte documento. Aí tem lá o texto 1. Discurso do deputado baiano Jerônimo Sodré Pereira, Brasil em 1879. Diz assim: no dia 5 de março de 1879, o deputado baiano Jerônimo Sodré Pereira, discursando na Câmara, afirmou que era preciso que o poder público olhasse para a condição de 1 milhão de brasileiros que jazem ainda no cativeiro. Nessa altura do discurso, foi aparteado por um outro deputado que disse: brasileiros não. Referindo-se, portanto, aos negros. Você viu aí que em 1879, alguém falava de 1 milhão de brasileiros que ainda viviam em cativeiro, negros, tá? E um outro apartando disse: não, eles não são brasileiros. Tá? Eles são uma outra coisa. Não podemos chamá-los brasileiros. Esse é o texto 1. Texto 2. Em seguida, você tomou conhecimento da existência do projeto Axé, na Bahia, nos seguintes termos. Eu tive que fazer uma adaptação. Se você procurar a prova do Enem, você vai ver que o texto é até maior. Eu reduzi para a gente poder acelerar. O texto 2 diz: Projeto Axé, Lição de Cidadania, 1998, Brasil. Na língua africana Iorubá, uma das muitas etnias que veio para cá, da costa ocidental, Axé significa força mágica, energia. Em Salvador, Bahia, o projeto Axé conseguiu fazer em apenas 3 anos o que sucessivos governos não foram capazes. A um custo 10 vezes inferior ao de projetos governamentais, ajuda meninos e meninas de rua a construírem projetos de vida, transformando-os de pivetes em cidadãos. Então, esse texto 2 já está falando, você entendeu, né, da inclusão. Já está mostrando que existe um esforço da sociedade em criar condições para que as crianças, né, através do axé, né, possam de alguma maneira manipular a sua energia, né, e ter, portanto, uma energia cidadã. Aí então diz a questão. Com a leitura dos 2 textos, você descobriu então que a cidadania jamais foi negada aos cativos e seus descendentes. Diz lá a B.
foi obtida pelos ex-escravos tão logo a abolição fora declarada. Espera lá, já vamos ver, né? A B não dá, né? A gente acabou de falar que a B estava errada. C, não era incompatível com a escravidão. A cidadania não era incompatível com a escravidão. Você podia ser cidadão sendo escravo. Não marca isso aí não, tá? D, ainda hoje continua incompleta para milhões de brasileiros e consiste no direito, apenas no direito, de eleger deputados. Você entendeu qual é a resposta? A resposta é essa aqui, letra D. Ainda hoje continua incompleta para milhões de brasileiros. Nós ainda precisamos de recursos como esse, né? Um recurso absolutamente adorável do projeto Axé na Bahia, que é includente, mas ainda lida com a realidade, né, incompleta para milhões de brasileiros. Caiu no Enem tempos atrás, tá? Então, falamos disso, deixa eu avançar mais um pouco. Olha só, eu trouxe para vocês, só para terminar, porque a habilidade 25, ela está dizendo como é que é a história da inclusão social, não é? Então, eu falei lá, peguei o samba, que falava do zumbi, que falava da Constituição, né, de 1988, mesmo ano da Constituição, e do fim da escravidão. Aí nós falamos sobre a Constituição, falamos que ela é includente. Aí nós falamos também da escravidão, falamos do tráfico negreiro, falamos das decisões do Estado, depois falamos da ação da resistência dos negros no Brasil. Falamos também como é que essa resistência acontece. Ela é resistência como luta, resistência como cultura, e aí então falamos do negro como elemento civilizacional, tá? Mais um passo para encerrar nossa aulinha. Diz lá, ó, conquistas recentes nós podemos apontar. A Lei 10.639 de 2003, ela diz assim, é uma lei relativamente curta, mas tem esses dois itens fundamentais. Torna obrigatório o ensino da história e da cultura afrodescendentes no Brasil. Aliás, da história, da cultura, da literatura, das tradições afrodescendentes no Brasil. E cria o Dia Nacional da Consciência Negra, dia 20 de novembro, que também atribui-se ao Dia de Zumbi dos Palmares. Tá? Então, a Lei 10.639 é extremamente importante, porque dá mais um passo em favor da inclusão social do negro no Brasil. Então, você entendeu o que a gente está falando, né? Você organizou o argumento. A abolição aconteceu em 1888 e não fez inclusão. Ela fez só a abolição. Acabou com a escravidão sem qualquer possibilidade de inclusão do negro no Brasil. Aí nós vimos como é que o negro é um elemento civilizador, como é que ele contribui para a cultura brasileira. E como isso não foi visto durante décadas. Somente a Constituição de 1988 e de lá para cá, essa situação vem mudando. A Lei 10.639 ela é extremamente importante porque ela dá mais um passo, ela, tornando obrigatório o ensino da história, da cultura, da literatura dos negros do Brasil, dá mais um passo no sentido de fazer perceber a importância do negro na história brasileira. Tá? O Dia da Consciência, ter um dia, né, para usar a palavra correta, uma efeméride, um dia para ser comemorado, pode não significar muita coisa para muita gente. Pode ser um mero feriado, mas não é. O dia 20 de novembro, então, é o Dia Nacional da Consciência Negra, a gente para nesse dia. O movimento negro no Brasil faz diversas manifestações do Brasil afora para lembrar a importância do negro no Brasil, da cultura do Brasil. Nesse dia, nós vamos ver o movimento negro lembrando da importância da história do negro, do absurdo ainda do preconceito, da discriminação. É extremamente importante, portanto, ter esta data e ter esse avanço da Lei 10.639, tá bom? Olha, então a gente vai fechar a aula com isso. Esta Lei 10.639 de 2003 foi motivo de uma questão de prova, tá? Olha só. Bom, aqui eu até tinha esquecido, eu coloquei a imagem de diversos nomes importantes da história cultural brasileira, está lá o Gilberto Gil, o Luiz Gama, que a gente já tinha visto, o Amado Pixinguinha, o muito querido Abdias de Nascimento. Eu não posso deixar de falar, eu tive o prazer de encontrar e entrevistar o Abdias de Nascimento, Machado de Assis, que apesar de uma literatura branca, um negro, Paulinho da Viola, Pelé, Cartola, Mãe Senhora, várias personalidades de grande importância na história das artes, na história cultural brasileira, tá? Na história da religião brasileira, na história da música brasileira, tá? Então, para terminar a nossa aula, vamos dar uma olhadinha, então, nessa última questão. Também não vou fazer isso não, tá, gente?
leitura de 2 minutos, julgamento da... Não vamos fazer isso não, vamos direto, senão a gente vai perder o tempo precioso. Olha lá. Questão do Enem, tá? A Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003, inclui no currículo dos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, a obrigatoriedade do ensino sobre história e cultura afro-brasileira e determina que o conteúdo programático incluirá o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil, além de instituir no calendário escolar o dia 20 de novembro como data comemorativa do Dia Nacional, podemos acrescentar, da Consciência Negra. Tá, esse texto aí, a gente acabou de falar, já sabe dele. Ótimo. Já sabe a importância da lei, já sabe entender como é que essa lei dá um passo a mais, né, no sentido de garantir direitos para os negros no Brasil. Tá. Agora, olha só o que o Enem vai pedir. O Enem diz assim, ó, a referida lei representa um avanço não só para a educação nacional, mas também para a sociedade brasileira. Por quê? Letra A, porque legitima o ensino das ciências humanas nas escolas. B, porque divulga conhecimentos para a população brasileira. C, reforça a concepção etnocêntrica sobre a África e sua cultura. Não sei, eu acho que você já entendeu que a C não é, né? A simples leitura dela, com o conhecimento que você tem, adquiriu, a C você não vai marcar. A D, garante aos afrodescendentes a igualdade no acesso à educação e impulsiona o reconhecimento da pluralidade étnico-racial do país. Olha, não sei não, a C a gente já tirou. Legitima o ensino das ciências humanas na escola? Não, isso já havia. Divulga conhecimentos para a população afro-brasileira? Não é essa a questão. Garante a igualdade no acesso à educação? Não, isso já tinha sido respaldado pelo texto constitucional para todos os brasileiros, não só para afrodescendentes. A letra E, me desculpe aqui a pretensão, mas é óbvia. Resposta, impulsiona o reconhecimento da pluralidade étnico-racial no país. Eu fiz questão de colocar essa questão porque aí a gente encerra essa nossa fala sobre a habilidade 25, né, com essa abordagem. A gente está falando de inclusão social, né, e um aspecto importante, aliás, uma possibilidade importante para falar dessa inclusão social é a inclusão do negro e dos direitos que devem ser concedidos aos negros. Né? Eu conheço uma pessoa que uma vez me explicou isso. Numa sociedade desigual, oferecer direitos iguais é fazer perpetuar os problemas. Então, existem sim circunstâncias que merecem atenção especial para que então nós possamos fazer a sociedade começar a se organizar em outros patamares. Tá? E aí a gente consegue finalmente levar adiante uma sociedade onde haja inclusão social e justiça social. Tá bom? Gente, olha só, eu espero que vocês tenham aproveitado bastante a aula de hoje, continuem seus estudos, tá? E lembrem-se, essas questões ligadas à cidadania, à democracia, elas são importantes porque sim, porque aparecem em exames como o Enem. Mas mais do que isso, elas são importantes para que você, né, se entenda como cidadão nesse país, que você possa levar adiante uma reflexão mais aprofundada sobre a sua condição na sociedade. Tá bom? Abraço, tchau, tchau. Para desenvolver melhor essa habilidade, consulte a ficha de estudo número 115. Bom estudo e até a próxima aula!